aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes vocês escutam na igreja, na missa, numa reunião, o padre ou alguém se referir ao povo como povo de Deus. Sempre quando a gente quer falar alguma coisa, se referir à assembleia, a um povo reunido, povo de igreja, a gente fala assim: povo de Deus, povo de Deus. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, essa expressão, povo de Deus, está fundamentada na própria Bíblia, na própria Sagrada Escritura. O exemplo disso é a primeira leitura de hoje, do profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo de 1 a 6. E Jeremias deixa claro para nós isso, que o povo não é do governo, o povo não é do político, o povo não é dos partidos políticos, o povo não é do rei, mas o povo é de Deus. Portanto, se o povo é de Deus, aqueles que lideram o povo, que fazem o serviço de pastores do povo, aqueles que lideram o povo, eles precisam liderar, que a liderança seja semelhante à liderança de Deus, que liderou o seu povo, que guiou o seu povo, que conduziu o seu povo. E aí,
o profeta Jeremias hoje fala: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Primeiro que Jeremias está aqui fazendo uma grande denúncia aos pastores de má qualidade, aos maus pastores, aos pastores que ao invés de promover a vida, estão promovendo a morte, promovendo a escravidão. Para o profeta Jeremias e para outros profetas também, o verdadeiro pastor é aquele que protege o povo, protege o seu povo, protege o seu rebanho. E aí me entendam, pastor na Bíblia é um leque de coisas. Pastor na Bíblia é todo mundo que tem uma autoridade sobre alguém. Pastor na Bíblia é o pai de família. Pastor na Bíblia é o chefe. Pastor na Bíblia é a mãe. Pastor na Bíblia é todo mundo que exerce uma chefia sobre um grupo, sobre alguém. Pastores somos todos nós aqui. Você como pai é pastor da tua casa. Você como mãe, você lá na repartição, na chefia da repartição, na gerência da loja, você é pastor. Na coordenação, no serviço de coordenação, na comunidade, na pastoral, somos todos pastores. E aí, o que Jeremias está querendo dizer, que por sermos todos pastores, cuidarmos do rebanho que é de Deus, precisamos favorecer sempre a vida, como Deus, bom pastor, oferece a vida pelo rebanho. E aí o verdadeiro pastor do rebanho, ele não promove a violência. O verdadeiro pastor não promove a guerra. O verdadeiro pastor não promove as armas. O verdadeiro pastor promove saúde, educação, saneamento básico e tantas outras coisas. Porque pastor é todo mundo que lidera o povo, inclusive as autoridades políticas. Então, meus irmãos, Jeremias finalmente mostra que Deus vai suscitar pastores. E esse pastor que Deus vai suscitar é o próprio Jesus Cristo. Esse pastor que vem, que vai morrer pelo rebanho e que vai promover a paz. É um pastor que vai se compadecer do seu povo. Como diz a segunda leitura de hoje da carta aos Efésios, no versículo 14, Ele de fato é a nossa paz. Ele é o Cristo que Paulo está falando aqui aos Efésios. Esse é o verdadeiro pastor, o pastor que promove a paz. O evangelho de hoje, que é o coração da liturgia da palavra, é uma continuação do domingo retrasado e sobretudo do domingo passado. Vamos fazer uma memória. No domingo passado tivemos a alegria de celebrar juntos, e aí o evangelho narrava que Jesus chamava os 12, não era isso? E depois enviava os 12. E neste envio, Jesus dava a eles uma autoridade de expulsar os espíritos impuros. Eles não deviam levar nada, deveriam levar apenas o básico, aliás, a não ser um cajado, 2 túnicas, sandálias. E aí, num determinado momento desse envio, Jesus alerta para os 12 que na missão vai ter problema, vai ter rejeição, vai ter boicote, vai ter gente que não vai aceitar a palavra de Deus pela boca dos apóstolos enviados. E aí o que Jesus disse como otimismo para eles? Onde essa palavra não for aceita, sacode a poeira dos pés, não é isso? Sacode a poeira dos pés e segue. Vai para outro lugar, sacode a poeira dos pés como um sinal de protesto, porque ali foram incapazes de ouvir, de aceitar
a palavra de Deus e se converter. Na rejeição, sacudir a poeira dos pés. Cantávamos até uma música que lembrava isto. Hoje, o Evangelho está ligado a esse fato de domingo passado. Hoje, eles estão voltando da missão. Nós não sabemos quanto tempo foi essa missão. Alguns dizem um mês, uma semana, meses, não importa. O que importa é a mensagem. O que importa é que eles foram enviados e hoje eles estão voltando da missão. E essa volta da missão, essa volta do trabalho apostólico, do trabalho missionário, gerou cansaço para os discípulos. O trabalho apostólico, o trabalho missionário gera cansaço. Cansa sim ser missionário, cansa sim trabalhar para o reino de Deus, porque quem trabalha é também o nosso corpo, e o nosso corpo merece e precisa de descanso. E aí agora eles estão voltando cansados, e Jesus chama eles que estão voltando cansados para descansar um pouco, num lugar deserto, porque os 12 estão abatidos, estão cansados. Trabalhar muito cansa, e tudo aquilo que a gente faz exageradamente, se exaurindo, se consumindo, se queimando, aquilo traz um desconforto, e se nós não descansarmos, aquele trabalho, quer seja pastoral, quer seja profissional, aquele trabalho não será um trabalho de qualidade. Eu quero me queimar como a sarça ardente, Êxodo 3, né? A sarça ardente se queimava, mas a sarça ardente não se consumia. Precisamos nos gastar, precisamos nos doar, mas nós não podemos nos consumir a ponto de isso trazer para nós problemas mais sérios do que possamos imaginar por conta do trabalho. Porque tem gente que trabalha tanto, igreja ou profissional, que chega até ponto de dizer: eu não descanso não, eu vou descansar só quando morrer. Isso é um pensamento muito soberba, porque Deus descansou, e os 12 aqui estão sendo chamados por Jesus, depois do trabalho, depois da missão, depois do cansaço, depois da frustração, estão sendo chamados também para repor as energias. E aí, se nós não entrarmos nessa dinâmica de descansar, de refazer, de repor as nossas energias, nós, mais à frente, não teremos energias e podemos ter, inclusive, doenças. Porque as doenças emocionais e patológicas também, muitas delas vêm justamente a partir desse cansaço emocional, esse cansaço físico, e nós vamos fazendo, nós vamos realizando, nós vamos trabalhando, e tem que se consumir, tem que fazer, o capital tem que girar, eu tenho que sustentar, e aí, se não pararmos para descansar, mais à frente não teremos saúde. Isso quando, em alguns casos, é preciso tocar nesse assunto, em alguns casos, levam, inclusive, estas pessoas a tirar a própria vida. Fruto desse exaurir-se, fruto desse cansaço que gera ansiedade, bipolaridade, estafa e tantas outras doenças que nós sabemos. Nós precisamos trabalhar, mas ao mesmo tempo precisamos nos refazer. Nós precisamos nos empenhar no trabalho missionário, apostólico, no trabalho profissional, mas também nós precisamos descansar psicologicamente, emocionalmente e fisicamente falando. E é nesse contexto que Jesus chama
os 12 cansados para um descanso. Os apóstolos, versículo 30, reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus agora quer saber como foi a missão, o que aconteceu, onde a palavra de Deus foi ensinada, onde a palavra foi rejeitada, e Jesus está ali querendo saber um panorama, um raio-x de como foi aquela missão. É semelhante a nós, que aqui estamos. No domingo passado fomos enviados, nós éramos esses 12 enviados aqui em assembleia, fomos enviados, fomos para a nossa casa, vivemos a nossa missão esta semana, e hoje, uma semana depois, estamos voltando aqui, e o que nós, o que você, o que eu, o que cada um de nós aqui, como missionários e profetas, falava do profetismo no domingo passado, o que nós, como missionários e profetas, estamos apresentando ao Senhor, vamos contar para o Senhor, ou viemos aqui e continuamos cansados, e não temos nada para apresentar. Aqui, a liturgia é o lugar do grande descanso, mas a grande verdade é que nós chegamos aqui cansados e muitos saem cansados, não aliviam o seu cansaço aqui. A começar profissionalmente, fisicamente falando. Chega sexta-feira à noite, ou melhor, chega sexta-feira de manhã, os status do WhatsApp é só assim: sextou. Sextou. Último dia de trabalho, ufa, como se o trabalho fosse um grande mal. Fez novena para santo, foi em Aparecida a pé, levou uma vela desse tamanho. Deus te deu emprego, e quando Deus te dá um emprego, você coloca o trabalho, coloca o emprego como um grande mal. Graças a Deus, a semana acabou, vou descansar, ufa. Enquanto você lamenta seu emprego, tem gente que queria seu emprego, tem gente que queria trabalhar e vive desempregado. Então, descansar, alguns vão descansar sextando, outros vão dormir o final de semana todo, não vem nem à missa, dorme sábado à tarde toda, dorme domingo à tarde toda. Ontem uma pessoa me dizia que dormiu 12 horas direto, dormiu 12 horas, né? E acorda cansado, dormiu 12 horas e continua acordando cansado. Eu preciso descansar, vou lá para o sítio, vai voltar cansado e volta cansado. Eu preciso descansar, vou para a trilha, vai cansar. Eu preciso descansar, eu vou para a cachoeira, eu vou para a praia, vou passear no Rio de Janeiro, continua cansado, porque é preciso descansar em Deus. Talvez o corpo descanse, mas nós não somos apenas corpóreo, nós somos corpo, alma e espírito, e esse tripé, eles precisam estar sempre em sintonia. Corpo, alma e espírito precisam estar descansados. Não adianta o corpo estar descansado e a mente agitada. E aí no evangelho de hoje, Jesus diz: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus chama para um lugar deserto. O deserto na Bíblia é o lugar do encontro. O deserto na Bíblia é o lugar da intimidade com Deus. Vinde sozinho, ou seja, venham ter intimidade comigo. O deserto é esse lugar da intimidade. É o versículo 32. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Foram sozinhos e de barco. O que é o barco? Enquanto o barco, ele só tem a sua função no mar, sobre a água. Enquanto a água, nós vimos isso alguns domingos atrás, enquanto a água é o símbolo da agitação, do caos, do medo, tanto que quando Jesus aparece, o discípulo acha que era um fantasma, ficaram com medo.
Enquanto a água do mar é o símbolo do caos, é o símbolo do medo, o barco em cima da água do mar é o símbolo da segurança. É o símbolo da segurança. Jesus chama os 12 para irem sozinhos, intimidade com ele, deserto, e depois de barco, a segurança. A segurança só encontramos em Deus. A segurança só encontramos em Jesus. Tem até aquela música, segurança em meu barco encontrarás. Não tenhas medo, então. A segurança do barco. A segurança da arca. A arca que salvou os animais. Os filhos de Noé só foram salvos quem estava dentro da arca. O barco é o grande símbolo da igreja. O barco, pela arte cristã, é o grande símbolo que retrata a igreja. O barco de Pedro, o barco de Cristo. E só vamos ter segurança quando estivermos dentro do barco, dentro da arca, dentro da barca de Cristo, que é a igreja. E aqui, seguros, porque a igreja nos oferece os melhores meios, através dos sacramentos, para a nossa salvação. E aqui seguros teremos intimidade com Ele, pela palavra, pela Eucaristia, pelos sacramentos que nós recebemos. Aqui, meus irmãos, como cantávamos no salmo de hoje, o Senhor é o pastor que nos conduz. Ele me leva a descansar, nenhum mal eu temerei. Aqui nós encontramos isso. Aqui encontramos refrigério. Aqui nós encontramos força. Mas para encontrarmos tudo isso, é preciso chegar aqui de corpo, de alma e de espírito. Tem gente que só vem na missa de corpo. O corpo está aqui, mas a alma e o espírito já está lá no almoço que vai fazer, já está lá na preocupação do dia de amanhã, que amanhã começa tudo de novo. Só está corpo, e aí só estando o corpo aqui, você não vai encontrar descanso, porque é um tripé, é um conjunto, é corpo, alma e espírito. Então é preciso deixar lá fora as preocupações e entrar de cabeça, corpo, alma e espírito, para que assim então aqui, esse salmo se realize na tua vida. Você encontre refrigério, encontre refúgio, encontre segurança. Chegamos cansados, chegamos sem vigor. Quantas vezes nós chegamos aqui cansados, sem vigor, sem vontade, mas a missa vai dando continuidade, de modo que quando chega lá no meio, de modo que quando chega lá no final, nós estamos revigorados e prontos para abastecer a nossa semana, porque aqui vivemos a dimensão da pausa que nos restaurou. Não é à toa que uma das fórmulas do padre falar orai irmãos e irmãs é assim: orai irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nesta pausa restauradora da caminhada rumo ao céu, e é isso, a liturgia, a Eucaristia, é essa grande pausa que nos restaura, que revigora as nossas forças, mas precisamos estar aqui, de corpo e alma e espírito, para vivermos os problemas, as dificuldades da semana. Jesus, ao desembarcarem, Jesus viu. O que Jesus viu? Jesus viu um povo triste. Jesus viu um povo sem pastor. E agora ele se compadece. Agora ele tem compaixão, porque ele é o pastor prometido por Jeremias. Ele é o pastor que é a nossa paz, como diz Paulo aqui aos Efésios. De fato, ele é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro da separação. Jesus, o bom pastor, uniu, fez unidade e destruiu o muro da separação, a inimizade,
quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, deste 16º domingo do tempo comum, nos convida a termos um olhar crítico, um olhar criterioso para como nós estamos conduzindo os nossos a partir do prisma do pastor que dá vida, do pastor que cuida. E lembro, todos nós que lideramos, que cuidamos de algo e cuidamos de alguém, somos pastores. Enquanto pastores, cuidadores, nós precisamos criar pontes, nós precisamos criar elementos a serem construídos para favorecer quem? Para favorecer o rebanho, para favorecer o povo, que não é nosso, o povo que é de Deus, como iniciava a homilia assim. E aí, a liturgia da palavra são exemplos principais para isso, de como vamos agir pastoralmente, de como vamos agir como pastores, que cuida da vida do povo. E aí, o Evangelho é um caminho, termos o mesmo olhar compassivo de Jesus para com quem sofre, e sermos profetas da reconciliação, como o bom pastor Jesus é, como nos assevera Paulo na segunda leitura de hoje. Hoje esta comunidade está fazendo 71 anos. 71 anos. Há 71 anos promovendo compaixão. Há 71 anos promovendo vida. Há 71 anos oferecendo a vocês, a sua família, aos descendentes, à geração antiga, refrigério, descanso, compaixão, presença aqui no conforto, presença na cidade. 71 anos, a segunda maior paróquia de nossa cidade, depois de Santa Cecília. Aqui chegou o padre Humberto Dunkel, verbita, para fundar essa comunidade. As primeiras missas ali no salão, depois foi construindo essa igreja, um visionário da época. Foi criticado porque construiu uma igreja desse tamanho. Foi criticado na época porque estava construindo uma igreja desse tamanho. Mas ele foi um visionário. E o que você vai dar de presente nesses 71 anos? Jesus viu a multidão, que eram como ovelhas que não tinha pastor, estavam sofrendo. Existe uma multidão lá fora que sofre. Existe uma multidão que precisa da pastoral da compaixão. E para que essa pastoral da compaixão aconteça, não basta apenas o padre. É preciso que pastores e fiéis, todos nós juntos, possamos promover essa pastoral da compaixão, do acolhimento, da ternura, a partir do olhar de Jesus, que viu e sentiu compaixão. Um bom caminho seria talvez você se colocar à disposição e trabalhar na comunidade. Procurar o padre e falar: padre, eu quero me doar mais. Esse é o meu presente. Eu quero me entregar pela comunidade, porque aqui de fato eu me sinto descansado. Aqui o Senhor refrigera minhas forças, então eu quero retribuir isso. E a gente encaminha, ou a gente pode ir muito mais além, e com muita ousadia agora e com muita coragem. 71 anos, a igreja mais antiga depois de Santa Cecília, em Volta Redonda, mas é uma das únicas igrejas que ainda não tem pastoral de rua. Me desculpe, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Nossa paróquia, com 71 anos, a segunda maior, a igreja maior, não tem uma pastoral de rua, enquanto as menores, as que estão na periferia, têm esse olhar de Jesus que vê e vai ao encontro dos irmãos em situação de rua. Talvez esse possa ser o presente que você pode dar. Talvez o seu presente possa ser sendo dizimista,
Seja dizimista, colabore, compartilhe mensalmente. Através da sua ajuda mensal, através do seu dízimo, você vai estar ajudando a outros também encontrarem acolhida, refrigério, descanso. Através do dízimo também é o olhar compassivo de Jesus, que através do dízimo ajuda tantas outras coisas, quer questões sociais, quer questões espirituais, pastorais, é um bom caminho também. Então, essas são as duas atitudes: termos um olhar compassivo, sermos profetas da reconciliação, ter um olhar compassivo diante do sofrimento do povo e ao mesmo tempo não apenas ver, mas é preciso reagir, porque Jesus viu e reagiu. Às vezes falta isso, a gente só vê e não reage. Nós precisamos ver e reagir, termos atitudes de misericórdia, de compaixão para com os que mais sofrem. E muitas das vezes nós queremos isso, que tenham sobre nós a atitude de compaixão, que alguém nos coloque no colo, nos leve para descansar, que restaure as nossas energias. Mas nós também devemos pensar nisso, porque sempre maiores que os nossos problemas, existem os problemas maiores dos outros. Os nossos, às vezes, não são nada. Então, já concluindo essa pregação, vamos pedir hoje essa graça. A liturgia Igreja em Oração da CNBB nos propõe hoje a oração eucarística, Jesus que passa fazendo bem. E num determinado momento da oração eucarística, fala isso, que tenhamos olhos, nós tenhamos olhos, assim como Jesus viu, nós tenhamos olhos para perceber as necessidades do povo e, ao mesmo tempo, nos colocar a serviço daqueles que precisam. Abrir nossos olhos para perceber as necessidades dos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os cansados e oprimidos. Fazei que os sirvamos de coração sincero, seguindo o exemplo e o mandamento de Cristo. Peçamos essa graça. 71 anos de fundação dessa igreja, 16º domingo do tempo comum, a graça de termos um olhar compassivo, como o olhar de Jesus diante do sofrimento do outro.